Você acordou meio zonzo, meio assim nebuloso, não sabia nem direito quem era você. Um lugar meio estranho, espacial, uma cama, parecia um filme de ficção científica. Aí você foi lá, levantou, e aí atrás ali de uma mesa, uma coisa assim misteriosa, você foi lá ver, tinha uma carta. E nessa carta, quando você pegou, estava escrito o seguinte: o primeiro humano recebeu um implante cerebral da empresa XPTO e está se recuperando bem. Os resultados iniciais mostram promissoras detecções de atividades neuronais. Esse é o plot de quase todos os videogames que eu jogava de ficção científica e terror. E é a realidade. Esse é o texto do Elon Musk, do tweet dele, comemorando que o primeiro ser humano recebeu o chip da Neuralink. Só um ponto importante, assim, antes de explicar o que é o Neuralink, essa notícia saiu em vários lugares, a gente inclusive noticiou na Exame. É o primeiro chip humano da Neuralink no ser humano. Não é a primeira vez que um ser humano põe chip na cabeça. Isso já desde 1978 já existem estudos sobre esse tema, quando um homem começou a enxergar, ver luzes, um sujeito cego começou a conseguir ver luzes novamente a partir de um chip instalado no cérebro. O próprio projeto de pesquisa da Neuralink foi inclusive conduzido por um brasileiro, o orientador dos alunos que criaram o princípio ali da Neuralink, que é o Miguel Nicoleles. Se você não conhece o Miguel Nicoleles, vale a pena. O início dos testes começou oficialmente a empresa do Elon Musk, criador da Tesla, dono da Tesla, dono do X, antigo Twitter, dono da SpaceX, empresa de turismo espacial, dono da Starlink, uma empresa de internet por satélite. Enfim, ele é um grande holding, uma grande holding de várias empresas de tecnologia. A Neuralink é a empresa que ele investiu num projeto de pesquisa que veio de uma universidade e virou uma empresa, para esse ramo que tem uma mistura muito importante da neurociência com inteligência artificial. As coisas são muito conectadas. A inteligência artificial tenta imitar o cérebro humano. Imagina incorporar o próprio cérebro humano no processo. Essa é a ideia. O chip permite, esse chip que foi instalado no primeiro paciente, o Neuralink, ele permite que as pessoas com deficiências ou amputações controlem dispositivos de mobilidade através de comunicação com o computador. Você abre a tua cabeça, coloca uma tomada aqui, e essa tomada manda por wireless para o seu computador o barulho que os neurônios fazem quando por eles passam os sinais elétricos que tem a ver com o seu pensamento. Eu penso, quero levantar o braço, acontece um barulho aqui e esse chip da Neuralink consegue escutar esse barulho e mandar para o computador interpretar. Como eu falei, foi aprovado ano passado, em setembro, a licença. A Neuralink já testou em macacos e tal. E como eu falei, ela é uma tecnologia evolutiva, não é uma coisa que veio do nada. Então, as pesquisas já vêm sendo feitas há mais de 20 anos em relação à segurança do equipamento. O principal objetivo da Neuralink é atuar com um percentual específico da população, que são as pessoas que não têm movimentos dos braços e das pernas, principalmente. A nossa compreensão, inclusive, da neurociência, segundo o próprio professor Miguel Nicoleles fala, é extremamente limitada em relação ao cérebro. A gente sabe mais ou menos como é que se comporta as atividades para controlar funções motoras, levantar braço, levantar perna, mas pouco ou quase nada sobre as emoções, por exemplo. Como é que controla a saudade, tristeza, amor, e sentimentos de uma maneira geral. O uso da Neuralink é especificamente para essas pessoas. É claro que, como é uma tecnologia que, se a gente extrapolar o seu desenvolvimento, pode virar algo assustador, gera toda essa polêmica. Mas, tirando o sensacionalismo e tal, é algo que vai melhorar e muito a vida das pessoas que têm essa dificuldade. Eu não consigo ter um cabo que conecta o meu cérebro com o meu braço para levantar meu braço. Esse cabo foi cortado. Mas eu consigo colocar um chip na minha cabeça que capta a minha vontade de levantar o braço, esse chip vai para o computador e o computador levanta o braço. Então eu perdi o braço, mas eu continuo podendo movimentar o braço. Repara como vai envolver, inclusive, um processo de aprendizado dos seres humanos que vão usar essa tecnologia. Em relação à segurança, como eu falei, o primeiro chip assim, implantado, mais ou menos assim, foi em 98. Então, desde 98, a gente vem aprimorando o processo de implantação de chips. O caso do Neuralink, ele tem duas inovações, que é o chip em si, que já é algo assim, não é todo mundo que faz, mas o processo de implantação é um robô que faz. No futuro, é provável que você ponha um capacete
e em meia hora o robô faz a cirurgia. Você sai lá já chipado. Põe o capacete e sai chipado lá com o chip da Neuralink. Agora, é uma segurança em relação a hacker, ataque hacker, né? Podem hackear o seu cérebro, literalmente. Então, isso é importante dizer que é um benefício terapêutico para um perfil específico da população, né, com uso controlado, uma espécie de medicamento controlado. Talvez é assim que tá o estado da coisa hoje. E aí a regulamentação decide que outros usos, se é que a gente vai dar outros usos para isso, mas qualquer dispositivo conectado a um computador está sujeito a um ataque hacker. Se é um dispositivo que está colado no teu cérebro e você não consegue desligar, é um risco de segurança gravíssimo. É um risco de fato. Então, provavelmente, especulando assim, né, se isso for se massificar um pouco mais, para além desses casos terapêuticos, médicos específicos, a gente tem que ter algum mecanismo de desligar da tomada, de tirar. E ao mesmo tempo é muito difícil, porque o próprio chip pode te impedir de desligá-lo, né? A inteligência artificial muitas vezes tem essa característica de impedir que a gente desligue ela, se ela for programada para isso, né? É muito possível que a gente tenha equipamentos cujo processamento aconteça só nele próprio, por exemplo. Ele não está conectado na internet, porque ninguém consegue invadir. Não pode ter wireless, por exemplo, né? Eu posso até conectar ele em algum lugar para ele se atualizar e tal, mas quando eu estou com ele usando, ninguém interfere, né? E aí, antes de usar, eu vejo ali um relatório do que mudanças estão acontecendo. Enfim, é algo, quando você começa a projetar no futuro, vai ficando complexo. Esse chip, ele tem mais de 1000 eletrodos que, como eu falei, escutam os barulhos elétricos do nosso cérebro. E aí entra também a inteligência artificial, porque imagina que a gente tem desde 98 os desenhos desses barulhos, os vídeos das pessoas levantando os seus braços. Agora eu consigo ter uma inteligência artificial. É como se a pessoa fizesse o prompt a partir do barulho cerebral e o ChatGPT, ao invés de escrever um texto, o ChatGPT ele levanta o meu braço, né? O prompt é levante o braço. Não, levante o braço um pouco mais para a direita, né? E aí eu, com o meu pensamento, vou controlando um dispositivo. E isso é muito louco, mais uma vez extrapolando, porque eu vou precisar aprender a movimentar um braço que não é meu, exatamente, mas assim, eu não preciso que o braço esteja perto de mim sequer. Eu não preciso que esteja no mesmo país sequer. Eu tenho feito eventos em telepresença. Tem um robô, minha cara aparece no robô e eu falo através desse robô. Eu controlo o robô como se fosse um carrinho de controle remoto daqui de Lisboa, um robô em São Paulo, andando pelo espaço, falando com as pessoas do espaço. Claro, indo usando um teclado, indo usando um computador, mas imagina que você pode ter poderes telepáticos. Eu me lembro do X-Men, do professor Xavier, que botava, né, tinha capacidade, expandiu a mente dele, a capacidade da mente dele, dos poderes telepáticos dele. A gente está falando de algo que é meio mágico, né, que é a telepatia, por isso que esse assunto chama tanta atenção. O Elon Musk é essa figura meio polêmica e tal, ele gosta de fazer falar umas coisas meio assustadoras de vez em quando, que chamam muita atenção, e aí ele ficou com essa discussão de que no futuro você vai fazer download de memórias a partir desse chip. E o download e upload de memórias. Eu, sinceramente, acho que a gente está extremamente distante dessa possibilidade. Mais uma vez, apesar de todo o sensacionalismo e tal, vamos botar o pé no chão. O Neuralink é um chip, é um remédio para tratamento de pessoas com dificuldades de movimentação dos braços e das pernas. Se daqui a 20 anos, 30 anos, isso se desenvolver em algo mais massivo para qualquer um usar, é pura especulação e certamente a gente não está falando de algo que acontecerá amanhã. Não vai ser essa a velocidade que esse tipo de remédio vai se desenvolver. Remédios não são feitos para se massificarem pela população. Remédios são feitos para tratar doenças específicas. Caberá a nós decidir se vamos querer medicar toda a população com chips como esse. Você gostaria de botar um chip do Elon Musk na tua cabeça? Fala aí.